Existem centenas de famílias no universo de Peppa Pig, mas existem muitos outros que você nunca viu. Será que você conhece todas as famílias escondidas no desenho da porquinha? Peppa Pig. Ovelhas. Onde estão os parentes masculinos da Suzy Ovelha? O pai dela nunca apareceu na série, mas o avô também não. E sim, você pode pensar que os dois já não estão mais vivos e que isso acontece em muitas famílias, mas esse detalhe ainda é uma coisa estranha. A Peppa é uma porquinha que viajou para vários lugares do mundo. Sabe o que ela não encontrou? Outras ovelhas. Nenhuma delas, muito menos ovelhas machos. É quase certo que eles nem existam no universo da porquinha. E isso é muito estranho, você concorda? Ainda falando da família da Suzy, nós sabemos que ela tem uma prima chamada Charlotte. Isso quer dizer que a ovelhinha tem pelo menos uma tia, que deve ser irmã da senhora ovelha, a mãe da Suzy. Onde está a tia ovelha? Mesmo apresentando a filha dela em alguns episódios, a série nunca mostrou essa personagem. Será que algum dia ela vai aparecer? Se quiser descobrir a resposta para isso e muito mais, você já sabe, né? Está começando mais um Team Videos. Porcos. É claro que um dos grupos que mais gera dúvidas nos fãs são os protagonistas. Existem membros da família da Peppa que precisam aparecer na série, e você sabe quem eles são. Onde estão os avós paternos da Peppa e a família da tia Pig? Vamos começar com os avós. Você sabe que a maior parte dos parentes da porquinha rosa veio da família da mamãe Pig. Os avós e a tia Dot são os mais conhecidos. Mas onde está a família do papai Pig? Além da Peppa, do George e da Ivy, que são os filhos, o papai Pig só tem o seu irmão como um parente direto. Os avós da Peppa, por parte de pai, nunca apareceram no desenho e ninguém nunca falou deles. E nós ainda temos que descobrir onde estão os outros porcos do desenho, começando pela família da tia Pig. Você já percebeu que essa personagem é a única porquinha que não veio da família nem do pai nem da mãe da protagonista? Ou seja, ela só poderia ter vindo de um outro grupo de porcos que nós nunca vimos. Mas qual será a verdade por trás dessa família? Podemos descobrir em novos episódios. Coelhos. É claro que nós vamos falar dos coelhos. Existe uma pergunta muito importante sobre essa família. O que aconteceu com a vovó Coelho? Nós sabemos que ela existe, pois ela é a mãe da Dona Coelho e da Senhora Coelho também. Provavelmente foi ela quem deu à luz todas as versões da personagem que mais trabalha nesse universo. Mas onde ela está? E se não estiver viva, por qual motivo ninguém nunca falou dela? Essa personagem é muito importante, porque foi ela quem trouxe ao mundo a personagem mais poderosa desse universo, que é a Dona Coelho. O vovô Pig chegou a falar no episódio Tesouro do Mar que ele tem aproximadamente 100 anos de idade. Isso não deve ser muito diferente da vovó Coelho, mas onde será que ela está? Vacas. Você deve conhecer todas as teorias sobre a Carol Vaca, aquela personagem da idade da Peppa que não estuda com a porquinha, mesmo aparecendo em vários episódios da série. A Carol Vaca não apareceu nem mesmo no casamento da mãe com o Sr. Touro, e isso é um grande mistério na série. Onde ela está? Uma grande teoria é que ela foi morar com a tia na cidade de Nova York, já que ela aparece andando na Times Square no episódio em que a Peppa vai conhecer a cidade. Será que é por isso que ela não foi pro casamento? Não deve ter conseguido comprar a passagem. Mais coelhos. Tem uma outra família sobre a qual a gente precisa conversar. Onde estão os parentes do Sr. Coelho? Esse personagem é o marido da mãe da Rebecca, uma das melhores amigas da Peppa. Mas poderíamos ter falado dele quando a conversa era sobre a outra parte da família dos coelhos. Mas é importante separar os assuntos, porque o pai da Rebecca também é um coelho. E o que isso quer dizer? É simples. Isso é uma prova de que a família dele deve ser tão grande quanto o grupo da sua esposa. Eles deveriam ser muitos, mas nunca apareceram. É como se ele não tivesse pais, irmãos ou primos. E esse detalhe é super estranho, você concorda? Você gostaria de fazer parte de qual família do universo da Peppa? Comente a hashtag Pig pra gente te conhecer. Gazela. No episódio da Casa da Madame Gazela, nós vemos que existe uma foto de um personagem masculino da mesma espécie que a professora da Peppa. O Sr. Gazela é conhecido como o marido dela, mas infelizmente ele nunca apareceu no desenho. As teorias para isso são muitas, mas uma das mais famosas é que ele está dormindo em um caixão.
calma, não é nada disso que você está pensando. É quase certo que o Sr. Gazela seja um vampiro, igual a sua esposa. E como você já sabe, os vampiros dormem em caixões. É bem possível que ele saia à noite para se alimentar. Mas é estranho pensar que no porão da Madame Gazela tem um personagem sinistro vivendo, você não acha? Batata. Alguma vez você já quis conhecer a família do Sr. Batata? Será que ele tem uma esposa Batata? Um filho Batatinha, talvez? Isso seria muito fofo. E ele poderia estudar junto com a Peppa. O Sr. Batata é um dos personagens mais misteriosos do desenho, pelo simples fato de que ele é um legume falante de quase 2 metros de altura. Nós precisamos saber se existe uma família Batata, ou se ele é um experimento científico feito em laboratório. Essa é uma outra teoria forte sobre esse personagem. Seria muito interessante descobrir um pouco mais sobre todos os vegetais do mundo da Peppa. E tomara que a produção do desenho responda às nossas dúvidas. Família real. Também existe uma outra família que nunca apareceu no desenho. Nós estamos falando dos parentes da rainha. Você sabe que essa personagem é uma referência para a Rainha Elizabeth II. E por isso nós podemos imaginar que os outros parentes dela estejam adaptados na série. Mas, desde que infelizmente a rainha se foi, a personagem do desenho desapareceu, o que faz a gente pensar que o mundo da Peppa vai adaptar o filho dela, Rei Charles, para a série. O curioso é que Ivy Pig, a terceira filha do casal Pig, nasceu no mesmo hospital que os príncipes da Inglaterra no mundo real. Será que algum dia nós vamos ver todos eles juntos? Lobos. Agora nós temos que falar de um detalhe sensível, a família do Sr. Lobo. Esse personagem é com toda certeza um dos mais perigosos do desenho. Isso porque ele sempre deixou claro que ele quer devorar o Papai Pig e toda a família Peppa. A produção da série fez ele como uma referência para o conto dos 3 porquinhos. É por isso que a família dele é um detalhe perigoso, porque nós nunca conhecemos um vovô lobo. Onde será que esse personagem está? Você sabe que os lobos são animais que andam juntos em um grupo grande de caçadores. Eles caçam ovelhas, porcos e outros animais. O pai do Sr. Lobo deve ser um grande vilão. Será que algum dia nós vamos nos encontrar com ele? Crocodilo. A mesma coisa pode ser falada sobre a família da Senhora Crocodilo. Ela é a única da sua espécie no desenho, a única que não é um mamífero como todos os outros. Isso porque, no mundo da Peppa, as cidades foram feitas para mamíferos, do mesmo jeito que Zootopia. É por isso que todo mundo gostaria de descobrir onde foram parar os outros crocodilos. Será que ela tem algum irmão ou irmã? E vamos deixar claro que todos nós sabemos que eles são perigosos, pois a Madame Gazela se assusta com ela no episódio sobre o zoológico. Será que eles vivem embaixo do lago da cidade? Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Pônei. Os pôneis são animais que nós gostaríamos de conhecer melhor. A família do Pedro precisa aparecer mais na série, principalmente porque o futuro namorado da Peppa é um garoto bem maluco, você não acha? Ele estava fantasiado de super-herói no episódio da aula de ginástica, e ele sempre está atrasado. Os personagens que nós não conhecemos da família dele são os seus avós, e a piada é que provavelmente eles estão atrasados para chegar na série, pois, como seu neto, eles nunca chegam no horário. Sem falar que seria interessante ver como os outros vovôs e vovós iriam receber os avós do Pedro. Você sabe que o vovô Pig gosta de sair de barco com seus amigos, vovô Coelho e vovô Cão. A gente acha que falta mais um nesse clube. O que você pensa sobre isso? Talvez o vovô Pônei possa ensinar as crianças como ser um cowboy de verdade. É uma brincadeira que o Pedro parece gostar. Raposas. Falando em avós, onde estão os pais do Sr. Raposo? Esses 2 personagens podem ser proibidos na produção da série. E você sabe o motivo, né? O pai do Fred Raposo é um dos maiores vilões do desenho. Ele já roubou todos os personagens da série. E ele pode ter aprendido isso com seu pai, o vovô Raposo. Deve ser por isso que o Fred quer ser um policial. Ele não deseja continuar com a tradição da família, se é que você entende o que nós queremos dizer. É por isso que o avô dele pode ser um personagem
proibido. Ele pode estar preso a todos esses anos. O que você acha disso? Pirata. Agora nós vamos falar de uma família um pouco incomum, mas que todo mundo sabe que são sim uma família. A tripulação do pirata Barba Ruiva. Todo mundo sabe que a tripulação de um barco pirata é como se fosse uma família. Esses personagens viajam pelo mar, colecionando tesouros, lutando batalhas e vivendo todo tipo de aventura. É por isso que é muito estranho o Barba Ruiva aparecer como um personagem sozinho em todos os episódios em que ele esteve no desenho. Será que ele se perdeu dos amigos? Talvez o barco tenha afundado e todos eles perderam a vida. Isso seria terrível, você concorda? Tomara que essa não seja verdade. Mas se for, o Barba Ruiva precisa de uma outra tripulação urgente. Você faria parte dessa aventura? Vocês poderiam navegar por todos os oceanos e, quem sabe, levar a Peppa junto. E uma coisa que todo mundo quis saber é se o narrador da série é um dos personagens ou um ser humano assistindo de fora, mas ele com certeza tem uma família. Será interessante saber que, na verdade, o narrador está contando a história da Peppa para alguém. Este grupo de pessoas com certeza é a família dele, você não acha? Mas se a nossa teoria estiver certa, nós só vamos descobrir isso no último episódio da série, pois é impossível que a produção do desenho revele esse segredo antes. Parece ser o tipo de surpresa que se deixa para o final, você concorda? Gato. Uma outra família que poderia aparecer um pouco mais são os parentes escondidos da Candy Gato. Ela é filha única do senhor e da senhora Gato, mesmo todo mundo sabendo que os felinos têm muitos filhotes. Ela não tem tios ou primos, e isso não faz muito sentido. Nós poderíamos ver os avós dela e, quem sabe, ter uma resposta para a mudança de cor do senhor Gato, pois às vezes ele é laranja e às vezes ele é marrom. Elefante. No episódio Dia de Mudança, nós descobrimos que a Emily Elefante e o seu irmão Edmond têm uma avó. Ela morava em um apartamento no centro da cidade, mas resolveu se mudar. A pergunta que fica é: onde está o vovô Elefante? Ele desapareceu, não está em lugar nenhum, e a existência dele na série poderia responder o motivo do Edmond ser um gênio, pois os outros membros da família não parecem ser tão inteligentes. O vovô Elefante poderia ser um gênio como o neto, você não acha? É uma pena que nunca mostraram esse personagem, mas até o dia em que ele apareça, você pode ficar aqui com a gente. Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!